E a gente passa a palavra, então, para a professora Cíntia Farina. A Cíntia, alegremente, foi a minha orientadora no mestrado e a gente se conheceu lá, nesse divisor de águas da minha vida, assim, não muito fácil, nada fácil. E depois a gente veio a se encontrar de novo numa disciplina intensiva que a professora Cíntia ofereceu, intitulado Laboratório de Arte para Além do Objeto, Leitura Desgovernada da Obra de Arte. Cíntia, então fala um pouco para a gente dessa questão da imaginação, da experimentação, do corpo que escreve, da escrita que dança, do corpo como obra de arte. Conta para a gente, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui nessa manhã. Bom dia, pessoal. Estão me escutando bem? Joia. Então, antes de mais nada, agradecer muito o convite, a oportunidade de compartilhar algumas coisas que eu tenho pensado e pela oportunidade também de escutar a apresentação dos trabalhos do grupo, do pessoal do grupo, né? Me deixaram muito bem impressionada. Então, parabéns para o trabalho que vocês estão fazendo e obrigada, então, por eu poder me somar, né? E colocar as coisas que eu venho pensando e desenvolvendo de várias maneiras no dia de hoje. E também é muito grato ver quando um estudante, né, quando um aluno da gente, quando um orientando, a gente tem a oportunidade de ver ele alçando outros voos. Então, é muito bonito ver esse pulo que a Thaís está dando, né? Um pulo realmente, um alçar de voo, né? E juntamente aqui com a Rejanete também, contando a experiência dela, e com todos vocês. E é isso, eu celebro isso e dou os parabéns para o grupo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje, e pensado, digamos assim, a propósito, né, do convite da Thaís, alguma coisa que eu chamei do que não é linguagem no corpo e na linguagem. Então, eu vou trazer para a gente, assim, 4 movimentos, tá? Um primeiro movimento que eu chamei de o limite da linguagem. O segundo, que seria a dissolução do limite. Um terceiro, que é o locus do limite e da potência. E um último, que trata da linguagem como laboratório do corpo. E como laboratório no corpo. Tá? Então, começo a contar para vocês, a dizer para vocês uma frase que vai conduzir, né, ou que marca a minha fala, e que diz assim: tudo que é verdadeiramente infinito, incabível, impossível, está para além e para aquém da linguagem. Tudo que verdadeiramente importa, tudo o, entre aspas, verdadeiramente grande, não cabe na linguagem. O que é isso de verdadeiramente infinito, impossível, incabível?
quando eu falo no impossível e no infinito, quando eu falo naquilo que não tem lugar, eu falo em um acontecimento, em um desmoronamento, em um transbordamento, em um êxtase. Tudo aquilo para o qual, em algum momento, nós não temos o que dizer. E quando a gente lida com isso que não tem lugar, com uma experiência desse tipo, se descobre, ou melhor, se entende que nada do que mais importa pode ser comunicado, totalmente comunicado. Então, a partir disso, nós chegamos onde tudo acontece. E aquilo que está como o que mais importa, uma experiência, uma sensação, uma fundura, uma agitação, uma suspensão, uma levitação. Tudo isso acontece no corpo. E a gente pode ver esse corpo, percebê-lo como o lugar onde tudo acontece, como o locus de toda a experiência e de toda a experimentação. Porque corpo é campo de lutas, é terreno de experimentação e de celebração. A gente pode falar em um abismo, a gente pode falar em um êxtase, a gente pode falar na iluminação. E nada disso pode ser transmitido, explicado em palavras. Porque nunca foi uma questão de comunicação. Porque não é uma questão do encadeamento do razoável. É outra coisa. É outra coisa que acontece aqui. E a linguagem, ela nos leva até certo ponto. Até certo ponto. Mas somos nós, com o nosso corpo, com o corpo que temos sido, com o corpo que conquistamos, que devemos cruzar, que precisamos cruzar essa linha, esse limite. Cruzar essa linha é cruzar o limite do próprio corpo no próprio corpo. Ou seja, o limite do que eu tenho sido, o limite do que eu tenho percebido e o limite do que eu tenho pensado até então. Cruzar o limite da linguagem é cruzar
o limite da consigna, da palavra de ordem, do enunciado, que contém já em si a resposta adequada àquilo que profere. E mesmo assim, mesmo que a linguagem e o que é comunicação na linguagem não seja o suficiente, entre aspas, mesmo assim, mesmo que tudo o que realmente conte, mesmo que tudo o que realmente revoluciona não possa ser dito, não possa ser comunicado, artistas e filósofos e escritores e bailarinos e músicos e continuam a fazê-lo. Mesmo assim, artistas como Friedrich pintaram e continuam pintando o abismo. Tanto como filósofos como Nietzsche lidaram e continuam lidando com esse abismo. Artistas como Bernini, por exemplo, que esculpiram o êxtase de Santa Teresa e o continuam esculpindo, pintando, dançando, escrevendo, assim mesmo como o filósofo Michel Onfray. Ou artistas como Escher continuam desenhando o infinito, e outros, como a performer, Laila, continuam lidando com o indizível, assim como Steve Paxton dançou e continua dançando e praticando encontros, tal como a própria filosofia de Spinoza. A força de um acontecimento, a força de uma experiência, não cabe na língua da linguagem. Porque o que acontece em nós, quando isso que acontece nos arrebata, não é linguagem. Isso que nos acontece perfaz, instaura a mudez, o silêncio. Isso que acontece pode chegar a viajar pela linguagem, se e quando ela é forçada, compelida, profanada até para tal, nessa direção. Isso que pode chegar a viajar pela linguagem força os seus parâmetros e as suas leis. Força e leva em outra direção a sua concordância, a razoabilidade, a sua normativa e os seus regramentos, ou seja, a sua lógica. A linguagem que comunica é a linguagem da palavra de ordem, da consigna.
dos enunciados pré-postos e que predispõem a nossa reação. Para que outra coisa aconteça pela linguagem, é preciso que ela seja também forçada a isso, levada até a tal ponto, ao ponto de, ensaindo da sua própria normativa comunicacional, possa veicular, possa oferecer, no mesmo movimento em que é experimentada, outro tipo de experiências. E isso só pode ser feito por necessidade. Necessidade. Precisa ser necessário violar o código de conduta da linguagem para que ela possa dar passagem, para que ela possa dar caminho para aquilo que não é ela exatamente. O que nos arrebata, não é linguagem. Melhor dizendo, não é apenas linguagem, mas é aquilo que ela torna capaz de conduzir, se for forçada a isso. O que nos arrebata são as intensidades intensificadas pelo uso experimental, imaginativo da própria linguagem. São as intensidades intensificadas pela linguagem posta e disposta, praticada e povoada de certa maneira, de determinada maneira. Isso que a linguagem pode chegar a dar passagem, precisa fazer passagem nela, através dela, por meio dela, tornando-a, então, uma espécie de capacitor reverberante ao que está contido nela, quando ela é performada, quando ela é praticada, esburacada, subvertida. Quando se vai além da palavra de ordem, apesar e além das suas regras, do seu bom uso e das suas leis. Como Beckett, por exemplo. Como a pintura de Paula Rego, por exemplo. Como as selfies do Foreiro, esse fotógrafo colombiano. Como a filosofia de Deleuze. E subvertida, expandida, encolhida, dilatada, quando ela é assim,
praticada, ela é capaz de acolher pela própria força do acontecimento, de uma experiência, de um encontro, no labor de uma prática, ela é capaz de acolher e de dar a ver um abismo, um êxtase, uma iluminação. Um acontecimento. Uma perda de palavras. Um desaparecimento de sentido. Aquilo a partir do qual se pode colocar a linguagem em certa forma, de maneira a ser capaz de conduzir e expressar o que não é ela mesma, é a força do vivido. É a força de um acontecimento, é a força de um abismo, é a força de um desmoronamento. A potência de um êxtase. Ou seja, é a força daquilo que desalinha, que desregula, que comove aquele que temos sido, aquilo que temos pensado e aquilo que temos sentido. Mas então, qual seria o locus do limite e o locus da própria potência, com a qual se lida, se pode chegar a lidar com a linguagem noutra direção que não a da palavra de ordem, que não a dos enunciados e das consignas. Qual é esse, entre aspas, lugar? Onde é que fica isso? Onde é que fica esse limite? Tudo o que nos acontece é corpo. Tudo o que nos acontece é no corpo que somos. As sensações, os sentimentos, os pensamentos. Não é em outro lugar. Tudo o que tem nome e o que não tem. Tudo o que tem lugar em nós e o que não tem. Porque o corpo é o território da experiência e da experimentação. E aí talvez valha a pena fazer uma breve digressão, né? Uma breve digressão. Do que a gente está falando quando fala a palavra corpo? Do que a gente está tratando aqui? Quando a gente fala a palavra corpo, seguramente, nesse caso e nesse momento, eu não estou falando apenas do corpo humano. Um corpo, ele contém determinadas frequências. Frequências pelo qual ele também se conduz. É uma espécie de transformador. Um transformador pelo qual transitam ritmos,
ritmos vibratórios, pelo qual transitam caminhos de energia, estados de mudança. Por exemplo, uma pesquisa. Por exemplo, um poema. Por exemplo, uma canção, uma ideia. Um corpo é curioso, né? A gente é um corpo humano, mas precisa conquistar o corpo que se tem para além do humano. Para além do humano. Um corpo, então, se conquista. Um corpo se constitui, ele precisa ser configurado. Ele precisa ser praticado, ele precisa ser experimentado. Por quê? Porque um corpo se faz de uma percepção, ou seja, de uma sensibilidade. Ele é um modo de ver, de tocar. Ele é um modo de perceber a nós mesmos e ao mundo. Um corpo, ele é uma géstica, ele é uma atitude, ele é uma posição no mundo. E um corpo é também um pensamento. Ele é, na melhor das hipóteses, um pensamento. Ao mesmo tempo que uma sensibilidade e uma géstica. E isso não nos vem dado. O que nos vem dado pela linguagem, o que nos vem dado no discurso, e o que nos vem dado nesse discurso que já nos é atribuído antes mesmo de nós nascermos, é a palavra de ordem, é o enunciado, é a consigna. É aquilo que, na medida em que é dito, espera uma reação. É uma moral. O corpo, um corpo, precisa ser constituído, precisa ser configurado. E quando isso acontece, a gente percebe, nesse exemplo que eu gosto de dar, quando alguém entra num ambiente em que a gente está e que muda, esse ambiente muda, esse clima muda. Muda algo ali, uma vibração diferente. Não é sempre que acontece. É como um encontro com o corpo de um poema ou com uma ideia, com uma obra que quer que seja. Algo vive ali. E vive tão fortemente e colocado de uma determinada maneira que pode conosco. E se pode conosco, é porque talvez aí esteja acontecendo algo. Algo que varie o corpo que somos.
essa sensibilidade, essa percepção, essa géstica e esse pensamento, na melhor das hipóteses. Mas o curioso é que linguagem também é corpo. Dele provém, do corpo provém, e ao corpo se refere. E uma linguagem, uma língua própria, quando ela é praticada, desejada, necessitada, ela é mais singular quanto maior o seu grau de experimentação, de imaginação e de exercício. Uma linguagem, quando conquistada, ela pode chegar, ela se torna expressão de um corpo. De um corpo, também ele conquistado, desejado, necessário. Mas vejam bem, se a linguagem não é exatamente o acontecimento, não é exatamente o encontro, o que realmente importa nessa história toda que eu estou contando para vocês? O que é, então? Eu diria, e realmente acredito nisso, que é o corpo como campo de experimentação e arena de lutas. O corpo como laboratório. O campo como terreno de cultivo, como campo de provas e espaço de experimentação. Com o quê? Com o quê? Com aquilo que nos acontece. Ou seja, aquilo que tem a força de emudecimento. Aquilo que nos rouba a linguagem. Aquilo para o qual e através do qual se instaura uma mudez, um silenciamento daquilo que eu sou, daquilo que eu vejo, daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. A linguagem, como potencial expressão de um corpo potente, tanto como o corpo, como eu falei para vocês, precisa ser conquistada. Ela precisa ser desaprendida na sua lógica, para que outras expressões possam advir. Errar a linguagem de um corpo de errância, de um corpo errante. E nisso tudo, o que vem primeiro? O que é primeiro? E aí tem essa frase, né? Essa
frase poética, essa ideia, né? Porque tudo aquilo que é mais forte na poesia pensa também, né? Vem essa frase poética do Proust, que Deleuze rouba em mais de um momento, e diz assim: a razão só é boa quando vem depois. Talvez eu pudesse estender por conta e risco e dizer que a linguagem só é boa quando vem depois. Depois da mudez, depois do silenciamento, depois do acontecimento e de toda a força que impregna o corpo que temos. Não um espírito que tem um corpo, mas porque já não se trata de ser um corpo substância, mas de ter um corpo como território de experimentação com aquilo que nos acontece. A invenção de um corpo e sua percepção, ao mesmo tempo que a sua expressão, isso tem a ver com a conquista da linguagem. Mas se quase tudo é corpo, inclusive o corpo da linguagem, por onde começar nessa história toda? Em que direção se abrir? Na direção da abertura, da fenda e do fendido, do abalo e seus pequenos e grandes desmoronamentos, na direção do que não é linguagem, do que nos rouba as palavras. Porque é com isso que se escreve, com o corpo todo, com o que está para além e para aquém da linguagem. Se escreve com o que está para quem e para além do corpo que se é, da percepção que se tem e do que se sabe sobre si mesmo e o mundo. Se escreve com o êxtase, com o abismo e a iluminação. Mas também se pensa, se pinta, se modela, se instaura, se musica, se obra com o êxtase, o abismo e a iluminação. Surpreendentemente, se pesquisa, se investiga com o êxtase, o abismo e a iluminação. E também com a germinação, com a gravidade, com a suspensão, com tudo aquilo que está para além e para quem do que temos visto, sentido e pensado no corpo. Porque o que vem primeiro, sempre, é a vida. É a vida. Junto e depois o cultivo. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada, professora Cíntia, por esse presente, por essa aula. Sempre que a gente encontra a Cíntia, é uma aula, é um mergulho. E que baita
sorte, se é que eu posso falar assim, né? Porque não tem isso, a gente tem que estar muito preparado quando a sorte cruza o nosso caminho, né? Então, obrigada por cruzar o meu caminho e eu consegui aproveitar essa oportunidade de tudo que tu consegue nos ensinar, assim. Muito obrigada, Cíntia. Eu proponho a gente abrir 5 minutinhos aqui no chat para alguma perguntinha do pessoal. Tu topa, Cíntia? Claro. Pode ser? A gente dá uma esperadinha, assim. Então, o pessoal que quiser falar alguma coisa ou então fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar ali no chat que a gente está atento. O pessoal está te agradecendo, professora. O pessoal Eu que agradeço a oportunidade. tá tomado pela tua fala. Que legal. É da ordem do indizível, a Maria falou. Querida. Por que que tu acha que eu chamei ela, Maria? Assim, não tem nada certo, né, pessoal? Nem nada próprio ou apropriado, né? Talvez alguma questão ou alguma coisa que a gente queira colocar do lado, né, daquilo que foi dito, ou alguma coisa, inclusive, que eu possa abrir, alguma ideia que eu possa abrir, né? Eu vou estar feliz de acompanhar vocês nisso, ou inclusive de tá tudo bem de fazer silêncio também, tá tudo certo. A gente até estava brincando aqui com uma das orientandas em off no nosso grupo, a Camila, que falou tanto de queda e tu traz o abismo, né? A gente, meu Deus, esses encontros são maravilhosos mesmo. Conversas contemplam muito, acabam contemplando umas as falas das outras, né? Que bom. Bom, Eu vou usar, Thaís, só claro, por favor. falar um pouquinho aqui desse silêncio que sempre me toma também depois que eu ouço as falas da professora Cíntia. Eu tenho um carinho muito especial pela professora, vou me emocionar. Essa minha escrita que hoje surge, ela vem muito dessa provocação de me manter atenta às questões do corpo, aquilo que o meu corpo sente, aquilo que o meu corpo vive, me manter atenta àquilo que realmente alimenta o meu corpo, o meu fazer, né? E então eu quero te agradecer, Cíntia, assim, em público, por essa capacidade que tu tem de fazer com que a gente fique nessa suspensão, com que a gente... Tu nos coloca em suspensão e quando tu conclui a tua fala, a gente fala assim, então agora deixa eu trabalhar com tudo isso que está acontecendo aqui para depois eu digo alguma coisa. Me aventurei aqui a dizer alguma coisa nesse silêncio, como dizia a Maria, é da ordem do indizível, assim, é um silêncio. Ultimamente, todas as vezes que eu tenho acompanhado as tuas falas, é assim, fica todo mundo... E agora, deixa eu pegar tudo isso, fazer alguma coisa aqui, e depois a gente conversa. Então, eu espero que ainda conversemos muito, para que eu tenha oportunidade de maturar mais um pouquinho tudo isso que a gente ouve de ti. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Os teus olhos e a tua presença, eles são muito importantes, né? Porque em todas essas falas,
porque é preciso que haja essa sustentação coletiva para que um pensamento possa se deslizar, né? Possa fluir. Então, tu me dá essa sustentação, né? O teu olhar e tantos outros olhares, né? Permitem com que isso aconteça. Nossa, eu super agradecida por essa experiência. E lembrando que a gente também começou essa brincadeira no grupo de pesquisa, no Experimenta, né? Porque é isso, claro, eu te escutei citando os 2 grupos de pesquisa que tu participa e fiquei pensando assim, mas também temos o Educação e Contemporaneidade, experimentações com arte e filosofia, né, que está ali, que teve ali tanto tempo para dar esse impulso, né? E é isso que conta. É verdade. Experimenta na veia da gente. Passou pela Cíntia, pelo caminho da Cíntia aqui. Muito obrigada, professora. Gratidão. Que lindo. Também ainda estou bem mergulhada ainda. Vamos dar continuidade, então, pessoal.